contadores! Eu sou Verônica Barreto e eu ensino o SPED CF do absoluto zero ao registro 9.999. Nesse vídeo eu vou te mostrar todo o processo para que você consiga gerar e transmitir o SPED CF na prática. Então deixa a sua curtida porque já me ajuda muito. Vamos lá! As pessoas confundem o fato de gerar e transmitir o SPED CF. São coisas totalmente diferentes. Por quê? Gerar é quando você está fazendo aquele processo de ir lá no seu sistema, clicar no campo de exportar, na maioria dos casos o campo se chama assim. Quando você clica em exportar, você está fazendo a geração do arquivo. Então, assim, gerar o arquivo do SPED CF é quando você gera o arquivo no seu sistema e aí você tem um arquivo texto, tá? Vai gerar um arquivo texto lá como... Esse arquivo texto é lido lá no bloco de notas. E transmitir o arquivo é quando você pega esse arquivo que você gerou, ou seja, transmitir o arquivo é o processo quando você pega esse arquivo que você gerou no sistema, importa para o validador, que também é chamado de PVA, né? Corrige os erros que o validador vai te mostrar, corrige os erros que o validador vai te mostrar, e só então depois desse processo é que você vai assinar aquele arquivo, conferir, obviamente, as informações, assinar aquele arquivo e só depois você vai fazer a transmissão para o site da Receita Federal. Ou seja, você vai fazer a transmissão e aquele seu arquivo SPED vai passar a integrar a base de dados do SPED. Essa é a grande diferença. Então, depois desse vídeo, você não vai mais confundir o processo de gerar o arquivo SPED CF é um processo, transmitir o arquivo SPED CF para o fisco é um outro processo diferente. Sabe como eu organizo o meu processo de gerar e transmitir o arquivo SPED CF? Eu criei um checklist muito básico, muito fácil, para eu mentalizar, para eu conseguir visualizar o que eu tenho que fazer primeiro. Isso economiza um tempo danado para quando você tem vários e vários arquivos para fazer e você não tem como ficar mimando ali um único arquivo, né? Então, qual que como eu organizo isso? Primeiro, eu vou no meu checklist e lá tá escrito passo 1, lá do meu checklist. Verificar configuração das contas novas. O que é isso? É verificar se todas as contas do meu plano de contas estão associadas ou referenciadas ao plano referencial da Receita Federal. Isso é primordial. Agora, antes disso, lógico, eu tenho que ter o meu processo do fechamento contábil normal, que é lançamento, conciliação, fechamento das demonstrações, nota explicativa. Se eu tenho isso de forma anterior, porque eu já precisei fazer isso lá para o meu SPED ECD, o meu ponto de partida do SPED ECF, a melhor maneira que eu tenho de organizar e de não esquecer nenhum detalhe é o meu checklist. E ali eu vou dar uma olhadinha para o meu checklist a cada SPED ECF que eu for gerar. Primeiro passo, verificar as contas referenciais, tá? Segundo passo, verificar o meu lote de encerramento das contas. Você não tem ideia do quanto erro acontece pelo simples fato de que depois que alguém do setor contábil, até o próprio contador, faz o lote de encerramento, alguém, não sei por que cargas d'água, consegue
ir até lá e modificar algum tipo de lançamento. Vamos combinar uma coisa aqui entre a gente. Depois de feito o lote de encerramento da contabilidade, depois de pronto o seu lote de encerramento, ninguém deve mexer. Por quê? Qualquer lançamento diferente, alterado, né, que não estiver de acordo com o encerramento, pode alterar, por exemplo, as contas de resultado, e isso causa uma infinidade de erros lá no meu SPED-ECF. O que eu tenho que ter em mente? Se eu sigo o meu checklist corretamente, se eu faço o meu processo e executo da forma e na ordem que eu organizei, a chance de eu validar o meu arquivo lá no validador, quando eu estiver visualizando o meu arquivo lá no validador, a chance é que ele provavelmente não vai ter erro nenhum. Por quê? Porque eu executei todos os passos do meu checklist antes. É a melhor forma de você organizar o seu processo de gerar e transmitir o SPED-ECF. Inclusive, uma dica extra, você pode utilizar o Trello, que é online. Muito bom.